Olá, meus amigos do Coluna do Futebol em Forma. Hoje, no nosso canal no YouTube, iremos trazer para vocês uma entrevista que aconteceu na última segunda-feira entre a diretoria do Imperatriz e o diretor de competições da FMF, Hans Mina. A entrevista ocorreu na última segunda-feira no Instagram oficial da equipe do Imperatriz. O diretor de competições, Hans Mina, respondeu todas as perguntas da diretoria do Imperatriz, perguntas essas relacionadas à última reunião que aconteceu entre clubes e FMF, assuntos como sede única no Campeonato Maranhense, sobre volta de treinos, volta de jogos e etc. Confere aí os melhores momentos desta entrevista que ocorreu durante a live. A gente teve essa paralisação lá no dia 15 de março, né? Eu até registro que a federação decidiu parar o campeonato antes mesmo da decretação de calamidade aqui no Maranhão, já por uma medida preventiva. Então, já entendendo que o problema ia aumentar, né? Já era uma questão de tempo, né? Porque no mundo todo aconteceu isso. Então, a gente reuniu naquele dia, no dia 15 de março, depois do jogo São José e Pinheiro, e decidimos pela paralisação. Mas desde ali a gente já tinha em mente, já tinha certeza, convicção, que o campeonato ia continuar. Chegou-se até a especular, encerrar o campeonato como tal, mas assim, não a gente, né, externamente. Pelo menos na imprensa daqui, isso foi ventilado. Mas nós, internamente na federação, nunca nem especulamos essa possibilidade. E a gente sempre disse o seguinte, que a gente tem até dezembro para acabar o campeonato, né? Porque a temporada vai até dezembro. As vagas que estão em disputa, elas são para o ano que vem. Então, independentemente de adequar o calendário nacional, a gente tem até dezembro para fazer isso. Além disso, havia um argumento de que é o seguinte, a gente só tem 4 times, a gente tem 4 times em competições nacionais no brasileiro. Imperatriz, o Sampaio, o Moto e o Juventude. E o que seriam das outras equipes, né, se tivesse que depois voltar? Isso também a gente já rechaçou de pronto, por quê? Porque a gente já tinha no nosso calendário a previsão da Copa FMF. Então, todos aqueles times que pararam no estadual, Maranhão, Pinheiro, São José e Cordino, eles voltariam para a Copa FMF. Então, se não desse tempo de antecipar esse estadual, como não deu, né, a gente já vem no terceiro mês, então a gente já tinha em mente fazer o que a gente está fazendo, cancelar a Copa FMF, e os times voltarem para a competição que o Maranhense é a principal competição, né? Ela poder ser concluída. Então a gente estava bem tranquilo com relação a isso. E agora, num cenário, pelo menos aqui em São Luís, a gente vê que Imperatriz também já começa a ter um bom horizonte, né? Aqui, pelo menos, já tem uma reabertura do comércio. Hoje, os shoppings abriram, né? Em horário reduzido. Então, no interior do estado, ainda está numa crescente de casos. Por isso que a gente está ainda fizemos a primeira reunião, temos aí uma conversa para retomar em relação a datas, né? Mas nada acertado ainda, porque tudo depende do governo, obviamente. Mas é como eu falei, a gente, vocês, né, trabalham com comércio e tudo, tem uma característica diferente. O futebol não pode seguir essa máxima de hoje é segunda que vem a gente volta, não é assim, né? Precisa de um tempo mínimo, um planejamento aí de 1 mês, 2 meses, né? Então, por isso que a gente já está começando a conversar agora, e a nossa ideia é voltar aí final de julho, começo de agosto. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, também houve essa especulação, né? Repito, a gente também em nenhum momento cogitou isso, porque, primeiro, a situação do campeonato atual e a situação dos clubes, não digo dentro do campo, né? A questão de pontuação, tudo isso, nada tem a ver com pandemia, não tem relação nenhuma com pandemia, né? Então, por exemplo, o Cordino caiu antes da paralisação. O São José e o Maranhão, eles estão na disputa aí para não ocorrer o rebaixamento de um dos dois. E nesse caso também não tem nada a ver com pandemia, né? Não tem nada a ver com paralisação do campeonato. Então, se o campeonato vai retomar, ele volta na condição que estava, e aí quem já caiu continua caído, quem tiver que cair vai cair também. Primeiro, porque essa é a norma da FIFA, né? Ou seja, preservar o resultado dentro de campo. Então, o futebol ele preserva sempre aquilo que acontece dentro do campo. A vitória, a derrota, então isso faz parte, não se deve mexer nisso. Segundo ponto, a gente tem a Série B para acontecer também, então a gente tem aí no mínimo 5 times na expectativa da Série B, inclusive o ITZ aí de Imperatriz,
Imperatriz, né? Então, nessa expectativa de subir em 2. E é inviável a gente fazer um campeonato ano que vem com 10 equipes, né? Como se cogitou também. Vocês, esse ano, sentiram na pele o que é jogar uma Copa do Nordeste, uma Copa do Brasil e um campeonato estadual. Agora, imagina, com mais um time, esse ano só teve vocês. Se a gente tivesse mais um time para fazer calendário, e como eu falei no dia da reunião, esse ano, não, vamos fazer com 10 ano que vem. Quando chegar ano que vem, a gente tem que mexer em tabela, porque tem que ajustar a tabela da Copa Nordeste, a Copa do Brasil, aí começa. A federação está mexendo na tabela. Ninguém vai lembrar que pediu o estadual com 10, né? Com relação ao registro, a taxa, né? Primeiro na parte financeira, né? Naquela reunião do dia 15 de março, já tinha ficado acertado que a federação vai abrir mão da taxa que lhe é cabível, né? Do registro de atletas. A CBF também já declarou isso, então é um custo a menos para os clubes. E com relação à FAAP, aí tem que o torcedor entender o que é FAAP, né? A Federação dos Atletas, né? Então todo registro de jogador ele gera 3 taxas: uma da federação local, uma da CBF e outra da FAAP, que é a Federação dos Atletas. E assim, essa taxa é pequena, dependendo do tempo de contrato, mas é um custo. Mas isso aí depende dessa federação, a gente tem que consultá-los, né? Não é uma federação que organiza competições, é como se fosse um sindicato, né? Exatamente. Melhor. É como se fosse um sindicato de atletas. Com relação à possibilidade de registro, aí foi assim, os clubes, né? Acredito que o Imperatriz, né? Também, não sei. Alguns clubes nos comunicaram que eles estavam em reunião via WhatsApp, né? Durante esse período da pandemia, em alguns contatos, né? E trouxeram para a gente várias propostas, né? Uma das propostas foi essa, de fazer, de possibilitar o registro de atletas que já atuaram por outros clubes. Para o torcedor entender também, o nosso regulamento ele veda isso. Ou seja, quando um jogador ele está inscrito em um time e o Campeonato Maranhense começa, ele não pode mais jogar por outro time, né? Ele pode se transferir, obviamente, mas não vai poder atuar. Se atuar, ele está irregular. Por que a gente adota essa medida? A gente adota essa medida já há uns 3 anos. É para evitar um assédio sobre jogadores, principalmente aquelas equipes que têm um poder financeiro maior. Então, às vezes, um time ali de menor poder financeiro, um jogador se destaca, o time lá de maior poder financeiro vai lá e tira ele. Já que é uma competição curta, né? Então a gente botou essa medida protetiva. Nessa situação agora, a gente está num caso atípico, então a gente nem pensava em alterar isso também. Em nenhum momento foi proposta nossa. Os clubes apresentaram essa proposta, né? A gente até tentou adaptar, em que sentido? De que essa transferência interna entre os clubes ela fosse somente de atletas maranhenses, para valorizar o atleta local, garantir mais mercado e tal. Mas na votação, a maioria dos clubes decidiu por ser aberto, ou seja, independente de jogador maranhense ou não, pode contratar jogador que já jogou por outra equipe, né? Antes da paralisação. A única questão que a gente vai ajustar no regulamento é o seguinte: essa contratação de atleta que já atuou, ela só vai poder acontecer até reiniciar o campeonato. Então vamos lá, hipoteticamente, se o campeonato começar 1º de agosto, esse atleta vai ter que estar registrado até o dia 30 de julho, né? No novo clube. Isso. Depois disso não pode mais. Vai poder ainda registrar atleta até antes de começar a segunda fase, mas atleta novo, aquele que não jogou em time nenhum ainda, tá? Acho que ficou claro aí, né? Olha, assim, para mim o futebol ele só existe por causa do torcedor, né? Isso aí é fato. Verdade. Né? Todos nós hoje a gente atua no futebol na condição de dirigente de alguma situação, mas a gente começou torcedor, né? Ninguém nasceu dirigente. A gente se apaixonou pelo futebol como torcedor. Então o lugar do torcedor é na arquibancada, né? Apesar de hoje ter as mídias de transmissão, ter tudo, mas o lugar do torcedor é na arquibancada. Porém, a gente vive um momento atípico na história mundial, né? Não é só em Imperatriz, em São Luís, no Maranhão, é no mundo todo. E claro que em qualquer situação, a prioridade é a saúde das pessoas. Então, assim, da nossa parte, a gente quer que o torcedor esteja no estádio. Porém, a gente vai depender das autoridades sanitárias, o que elas vão dizer, né? Então, em primeiro lugar, o governador do estado, e em segundo lugar, os prefeitos de cada município onde os jogos vão acontecer. Porque, veja bem, por exemplo, para a gente exemplificar, esse final de semana foi feita a abertura das igrejas, né, aqui em São Luís, né? Não sei como é que estava a situação em Imperatriz. Mas aí nas igrejas há uma previsão de distanciamento de 2 metros,
metade da capacidade da igreja e por aí vai. Dentro de uma igreja, se controlar isso é mais ou menos fácil, né? Numa loja, no shopping, mesma coisa. Na arquibancada é difícil, né? Então sai o gol. Como é que alguém vai impedir os torcedores de se abraçarem? Então é complicado. É verdade. Ou então quem vai ficar fiscalizando se cada um está 2 metros do outro ou não, né? Isso aí é praticamente inviável. Então o que ficou acordado? Quem vai definir são as autoridades. Ou seja, se o governador liberar, através do decreto do governador, obviamente está liberado. Agora, se o governador não liberar em todo o estado, deixar a cargo dos prefeitos, qual foi o combinado, o decidido? Aí, se todos os prefeitos onde vão ocorrer jogos liberarem, por exemplo, São Luís, Imperatriz, São Mateus, Barra do Corda, né, e Pinheiro, se todos esses prefeitos liberarem, então todos os jogos vão ter público. Agora, se um desses prefeitos não liberar, aí nenhum deles vai ter público, porque é o princípio da isonomia, né? Para ser justo com todos, não é um problema de um time, é um problema de saúde pública, então a gente tem que observar a questão de todos os times, entendeu? Mas, é como eu falei, como a gente está prevendo para agosto, né? A tendência de que daqui para lá, até no interior do estado, os casos comecem a diminuir. Então, acredito que daqui para lá já vai estar um cenário bem mais positivo. Porque houve a alteração da FIFA, né? Da FIFA. Pode ser feita 5 substituições. Eu creio que isso é uma medida, inclusive, já vem acontecendo nas categorias de base, né? Há bastante tempo. Na categoria de base a gente utiliza até 6. E no futebol profissional, né, entrou agora e eu acredito que isso deve ficar, independente de pandemia, né? A FIFA ela colocou isso exatamente agora pela questão da preparação física dos atletas, por esse período parado e tudo. Então, acredito que vai ter um cansaço maior, né, um desgaste físico muito maior, até porque a maratona de jogos vai ser maior. Então, segundo semestre a gente tem conclusão de estadual, de Copa do Nordeste, de Campeonato Brasileiro, então e Copa do Brasil vai ser um acúmulo de competições. Então é para isso. Então assim, só que a FIFA deixou a critério de cada confederação, já incluir esse ano e nas competições que estão acontecendo. A gente já tinha feito essa opção, mas botou para os clubes também, né, de fazer essa situação. Houve uma proposta lá no dia por exemplo, tipo assim, nos minutos finais do jogo, não poder alterar, assim, aí a gente não pode criar uma regra onde não tem, penso eu, né? Então a regra da FIFA é bem clara. Pode fazer 5 substituições em 3 momentos do jogo, como já é hoje, né? Ou seja, um clube ele pode parar o jogo 3 vezes, sem contar o intervalo, né? O intervalo da partida não conta. Então, se o camarada passou o jogo todo, o treinador não trocou ninguém, ele pode trocar todos no final do jogo, se estiver ganhando, né? Ele pode fazer isso desde que ele pare 3 vezes. Então, numa vez ele vai ter que trocar 2, na outra ele vai ter que trocar mais 2 e depois trocar 1. No penúltimo decreto do governador, ele estabeleceu que a partir do dia 22 de junho, né? Ou seja, na próxima segunda-feira, poderiam voltar às atividades de academia de ginástica e esportes. Então, isso está previamente autorizado. Lógico que depende de como vai andar aí a pandemia daqui para lá. Hoje, por exemplo, nesse mesmo decreto, previa a abertura dos shoppings, né, como aconteceu. Então, assim, se no dia 22 for mantida essa abertura para academias e esportes, acreditamos nós que a partir daí os treinamentos também voltam, né? Não as competições, mas os treinamentos. Porque os próprios atletas, eles treinam em academias, né? Isso já é uma prática. E o treinamento do futebol é no ar livre, né? No gramado, né? Não é dentro de um local confinado. Claro que aí os clubes vão ter que observar medidas de proteção. Com relação a jogos, aí como eu disse, vai depender do andamento no mês de julho. Se tudo estiver bem lá no final de julho, começo de agosto, dependendo do que o governador disser, a gente retoma a competição. Que aí é o tempo para vocês aí trazerem jogadores, né? Tem essa questão da malha aérea também, que às vezes vai trazer um jogador de fora. Os voos não tão fáceis, nem baratos. Então tem que ser isso. Fazer registro, treinar, né? Pelo menos 20 dias de treino. Então a gente precisa desse tempo. Essa questão da sede única, até alguns integrantes da imprensa aqui de São Luís noticiaram de forma um pouco equivocada no dia seguinte, no dia da reunião, que teria sido uma proposta da federação. A federação também nunca especulou essa possibilidade. A única questão que a federação levou para a reunião foi a questão dos registros de atletas, que já tinha sido debate no dia 15 de março, só isso. Então, alguns clubes procuraram a gente e no dia da reunião colocaram essa pauta. Em virtude da pandemia, concluir o campeonato em uma sede única. Porque assim, a gente faz um cálculo
e com 8 datas a gente resolve o campeonato. Né? Ou seja, a gente tem 2 jogos da primeira fase, que é uma data, a gente tem a última rodada, que é outra data, e depois os resolve o campeonato com 8 datas. Que isso, num cenário ideal, quarta e domingo, está um mês, né? Jogando quarta e domingo. Então, alguns clubes especularam essa questão da fazer uma sede única em São Luís. Eu falei, olha, a gente tem os times do interior, né? Pinheiro, São Mateus, Barra do Corda, o Cordino e Imperatriz. Para isso, é necessário que todos concordem, né? Para ter um cenário desse. E na reunião, 4 times concordaram e 4 times não concordaram. Então, no caso, meio que obviamente, né? Modo Sampaio e Maranhão concordaram. E o Pinheiro também concordou, apesar de ser do interior, mas ele disse que preferia vir para São Luís jogar. O São José, ele já preferiu não, apesar de estar em São Luís. Por quê? Porque o concorrente dele do confronto direto com o rebaixamento é o Maranhão, que vai jogar fora contra o Juventude. Então o São José preferiu isso, né? Que não fazer essa situação. E os outros times, né? Foi o próprio Juventude, que é de São Mateus, o Imperatriz, no caso do representante do Imperatriz que estava lá na reunião, e o Cordino, obviamente, já está rebaixado, tem um jogo em casa, não vai querer sair. A questão da sede única, eu particularmente, eu vejo de uma forma complicada, né? Porque a gente tem esse aspecto aí do mando de campo e tudo isso. Porém, então assim, a votação foi 4-4, né, no dia. E até como eu comentei com alguns jornalistas aqui, tanto prova que a proposta não foi da federação, nesse caso a federação daria ali seu voto de Minerva, ou seja, desempatar. E a gente não fez isso. Então qual foi o combinado desse dia? Foi de, nessa semana agora, ser feito um estudo, porque alguns clubes disseram que já tinham contato com hotéis, com o poder público, que o poder público ia ajudar a pagar e tudo. Então, ia ser feito essa viabilidade financeira e estrutural para ver a questão de hospedagem, principalmente a alimentação dos clubes do interior aqui em São Luís, para poder, no dia 22, se votar de novo, né? Porque, de repente, algum clube que foi contra, vendo a possibilidade estrutural, pode ser a favor, né? E vice-versa. Então, a gente vai aguardar, né? Então, assim, claro que tem o seu lado positivo, questão de evitar deslocamento, viagens, né? Mas tem também um aspecto de mando de campo, o atleta fica meio que confinado ali, quem chegar a final um mês confinado, então tudo isso tem que ser visto, né? Essa foi a entrevista com a diretoria do Imperatriz e o diretor de competições da FMF, Hans Lina, que ocorreu na última live no Instagram oficial da equipe do Imperatriz. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, compartilha, se inscreve no nosso canal, fortalece aí o nosso projeto e muito obrigado.